Hoje é dia 30 de junho de 2023. Eu quero que o Padre José venha ter o pleno conhecimento sobre a Constituição Dogmática da Conceição, sobre a infusão no corpo e suas consequências. Em relação à infusão no corpo, que acontece de forma sobrenatural, que atinge o pé, que está em Gênesis 13:15, aí essa infusão no corpo são espíritos malignos que causam sérias consequências na vida espiritual de Maria, que é na vida sentimental, na vida familiar, na vida emocional, psicológica e financeira. Então são 5. Nisso, os espíritos malignos atuam no corpo, transformando o sangue em água, que é o derramamento de sangue. Esse derramamento de sangue é por conta de quê? Da guerra. Por causa dos espíritos malignos que atuam de várias forma na vida espiritual, os espíritos malignos tomam o corpo, todo o corpo de Maria, não tem sequer nem vestígio do Espírito Santo, ela é tomada pelo próprio diabo, o diabo toma o corpo de Maria, e aí essa infusão no corpo causa o quê? Os sintomas, da doença, que é tontura, falta de alimentação, não consegue comer, muita tontura mesmo, que eu chego a segurar nas paredes para não cair no chão, porque a tontura é muito grande, por causa do sangue que está coagulado. Porque quando uma pessoa bebe cachaça demais, ele vai o tempo todo no banheiro para fazer xixi. Por isso que eu preciso jogar essa infusão para fora, pelo sobrenatural de Deus. Ele vai separando, dá um exemplo aqui, ele separa a água do óleo, entendeu? Eu começo a emagrecer, pela falta de alimentação, pelas tonturas, pela falta de discernimento, confusão mental, discórdia entre a minha família. Inclusive, não é só os espíritos que atuam na minha vida, mas também na vida de meus pais. E aí o inimigo, ele atua na vida de meu pai e de minha mãe, começa a provocar discórdia, eu não tenho domínio próprio do Espírito Santo, e aí eu acabo discutindo, forma a guerra, a discussão, entendeu? Então, tudo aquilo que não é de Deus, porque vem de Satanás, tudo ao contrário daquilo que é de Deus, é do inimigo. Então, a infusão no corpo é o domínio de Satanás no corpo de Maria. E tudo isso atrapalha no desenvolvimento psicológico, emocional. Porque Maria, ela, lá na Constituição Apostólica, e que eu ainda não enviei, fala claramente que Maria, ela é intercessora, mediadora e advogada. Em Apocalipse, a revelação é toda de Maria para João escreve a revelação que Maria disse, desde o primeiro capítulo até o último capítulo de Apocalipse.
Então, dentro da Constituição Apostólica Lumen Gentil e sobre o Rosário, que eu enviei no Facebook, diz claramente que é os padres que fazem a cura, a santificação da alma e do corpo imortal de Maria, para que ela possa se reerguer, se restabelecer a saúde, para que ela possa trabalhar mediante as constituições e cartas encíclicas, porque ela é advogada, ela que vai enviar toda a documentação para que o padre tenha em mãos todas as provas que comprovam, por meio de prova, do sobrenatural, dos documentos que comprovam a respeito de Pedro, de Tiago e Martinho Lutero. Entendeu, padre? Então, é ela que vai enviar esses documentos para você. Mas para que ela possa enviar, ela tem que ter saúde, porque a confusão que causa na mente não permite que Maria venha ler. Porque a confusão na mente não permite, ignora, repudia a leitura, não tem discernimento o suficiente para entender toda aquela documentação. Então Maria, ela tem que se reerguer, se restabelecer da saúde. Também a infusão do corpo, ela provoca algo grave, sério, em relação ao rosário. Lá na Constituição Apostólica, sobre o rosário, a qual eu enviei o documento, fala claramente que o Espírito repudia o rosário. Eu enviei isso para você. Então, eu preciso também rezar o rosário, porque os espíritos malignos que estão sobre a minha vida, eles não permitem eu rezar o rosário, porque eu começo a repudiar a própria mãe, a minha mãe. A mãe, eu começo a repudiar Jesus, eu começo a repudiar a minha mãezinha do céu, eu começo a repudiar o próprio Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que o inimigo está dentro de mim, isso repudia o próprio Deus, que é algo diabólico, que é a morte de Maria. A infusão no corpo causa uma séria dor, uma profunda dor dentro da alma de Maria, que ela tem uma profundeza tão grande na alma, em relação a uma tristeza na alma. E isso tem que ser curado por você. Entendeu? São os padres que fazem a cura de Maria. Santificar Maria, o santo santifica o outro. Então eu preciso que o padre entenda em relação a tudo isso. Entendeu? Eu quero que o padre também entenda em relação ao meu pai vital. O meu pai vital, ele tem união junto com a Constituição Dogmática da Maternidade Divina de Maria, que é uma maldição. E essa maldição é a macumba. E por isso que a Constituição Apostólica Lumen Gentil fala claramente que o vital, ele tem a união com os decretos, que é a Constituição.
Então, a união dele está ligado lá na macumba, do dogma maternidade divina de Maria, e já na Constituição Apostólica Lumen Gentil fala a salvação de Vital. Entendeu, Padre? Então, para que o Senhor venha salvar a minha família, o meu pai, principalmente o meu pai, ele bebe todos os dias cachaça. Ele se alimenta da macumba e ele precisa ser libertado. Para que ele se liberte, é o Senhor quem vai fazer a santificação, não só da Maria, mas para que ele venha se libertar dessa maldição da macumba, que ele é vítima, eu sou vítima, minha família é vítima da macumba. E eu mandei várias e várias mensagens em relação às caixas de demônios, que só saem com jejum e oração. Só com oração não resolve a vida espiritual de meu pai Vital. É preciso o jejum para que Deus possa libertar ele desses espíritos que atuam na vida dele, para que ele possa salvar, converter o meu pai. Porque Jesus, ele já revelou que meus pais irão para a glória, mas para que eles possam ir para a glória, eles precisam de oração, de santificação, para que alguém possa ajudar eles a sair desse sufoco, dessa situação. Entendeu, Padre? Então, é isso que o Senhor deve fazer, cuidar da família, da minha família, cuidar principalmente de Maria. Ela é fundamental em relação ao futuro profético, da profecia que vai se cumprir, né, nesses tempos, entendeu? Em relação à macumba da Conceição, toda essa documentação que o senhor pegar, o senhor vai ter todas as provas, o senhor vai ter que viajar para Roma, apresentar todas as provas ao Papa Francisco, que ele é o 7º Papa. É ele que Deus é quem vai se manifestar na vida espiritual do Papa Francisco por meio do Espírito Santo, fazendo com que a Constituição dogmática seja excluída da igreja, para que ele possa acabar em todo o mundo, né, a Conceição, as imagens da Conceição. E aí que ele vai pegar e levar Maria, reerguer Maria, vai fazer com que todos os protestantes ou os católicos também venham ter o pleno conhecimento da verdade em relação a Maria, que está lá em Apocalipse 21, que diz claramente que o mar não existe mais, né? Que é por meio do Martinho Lutero que veio a defloração de Maria, né? Em relação ao sobrenatural, mas essa situação já é hereditária a partir de Pedro, né? Que se manifestou por meio de Martinho Lutero, pelo sobrenatural. Então, é isso que o padre tem que entender, certo? O padre, o senhor também pecou diante da própria mãe de Jesus, né? Porque ela pediu várias e várias vezes, porque a infusão no corpo torna Maria fraca, sonolenta, né? Ela não tem força o suficiente para sair da cama,
fica na cama o tempo todo dormindo, porque não tem força para se levantar, muito menos para comer, entendeu? Então, o Senhor pecou diante de Maria em relação aos documentos e deixou a saúde de Maria de lado. Então, só tem que pedir perdão para Deus, né? E voltar novamente a ouvir a voz da mãe, ouvir a voz de Deus, entendeu? Porque é Maria que tem o pleno conhecimento da verdade. Se Maria se Maria não falar, né? Se Maria não dizer nada, como é que o senhor vai entender, né? Então o senhor tem que entender, né? E hoje eu tô mais fortinha, né? Mas porque Deus, ele teve tanta misericórdia de mim pelo seu erro, que o que veio me reerguer mais foi por causa que eu comecei a tomar na veia, porque eu não tinha força, para me levantar, né? Eu não tinha. Então eu tô falando aqui pro Senhor, mas é pela misericórdia de Deus, né? É pela misericórdia do Senhor. Então é isso, viu? Eu quero que o Senhor cuide de mim, cuide da minha alma, cuide da minha família, cuide da minha vida emocional, cuide do meu psicológico, entendeu? Me ajudando em oração, em santificação, para que Maria possa ter o discernimento, ouvir mais a voz de Deus, e ter muita sabedoria em relação à Constituição. Além do mais, porque é tanta coisa para falar que eu acabei esquecendo de falar e eu vou falar agora, né? A infusão no corpo também traz a falta de memória. Eu esqueço muito das coisas, eu esqueço o nome das pessoas, eu esqueço o nome das coisas, e eu tenho um esquecimento muito profundo, né? A infusão também traz isso. Aí, como Maria vai trabalhar nessa Constituição sendo advogada? Por isso que tem que ter o salutar, que é a recuperação da saúde, mente. A Bíblia fala lá em Romanos 12:2, transformai a vossa mente para que possa experimentar qual é a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Entendeu, Padre? Então, eu preciso ter saúde, ser libertada desses espíritos que atuam em todas essas áreas, na vida espiritual, né? Então, é isso, tá? E retirar essa angústia. Tudo vai ser revelado. A Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 12, versículo 2, que diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então, tudo é revelado. Só que precisa que o padre tenha paciência, dirija com mais respeito, não ultrapasse a velocidade, porque se o Senhor ultrapassar a velocidade, eu sofro as consequências disso. Porque eu dependo das orações que você faz para os anjos
ser levado lá para o céu, para que Deus possa ouvir a tua oração e fazer o trabalho na minha vida. Entendeu, Padre José? Deus escolheu você para ser o Padre José, por quê? Porque José era esposo de Maria, ele também sabia conduzir Maria, ele respeitou Maria como mãe, ouviu a voz dela como mãe, obedeceu ela como mãe. O Senhor tem que obedecer, entendeu? A mãe de Jesus, o Senhor tem que obedecer. Eu estou aqui para ajudar, você e você me ajudar. Então, porque os dois foram vítimas e o José, ele também tem que provar a sua inocência, entendeu? Provar a inocência, e é devido a isso que o José tem que ter esse conhecimento para que ele possa levar toda a documentação lá para Roma, para o Papa Francisco, ter o pleno conhecimento para que ele possa eliminar totalmente a Constituição das 4 maldições, que é a Constituição Apostólica, do dogma Conceição, que é a macumba que está em toda a terra, né, como fala lá em Apocalipse 17, e aquilo ali vai se eliminar diante das nações. Isso é uma coisa muito séria que tem que ser levada a sério. E por isso eu peço a você que você tenha esse conhecimento, certo? Que você respeite o limite de velocidade, que você peça o discernimento. Então, para que o Senhor não entre mais em confusão também, porque quando o Senhor entra em confusão, eu também eu sou atingida também. Então, para que o Senhor possa crescer espiritualmente, o Senhor Deus já revelou, eu já enviei a mensagem até para o Senhor em relação ao jejum. O jejum, ele é uma base fundamental para crescimento espiritual, tanto para quem transmite como para quem recebe, entendeu? Então, em relação ao meu pai vital, só vai com jejum. Tem muita caixa de demônio na vida espiritual do meu pai vital. Então, o Senhor tem que fazer o jejum. Faça o jejum de Daniel, que é 21 dias, para que o Senhor possa libertar o meu pai, entendeu? Isso é a vontade do Senhor. O Senhor, inclusive, vai te dar mais resistência espiritual para que Satanás não possa interferir na sua mente. O Senhor vai começar a ter mais discernimento, mais sabedoria, entendeu? Mais firmeza nas coisas espirituais, entendeu? Então, é isso, porque o caminho ainda é longo, Padre José. Tem muita coisa ainda para ser dita, para ser revelado, entendeu? O caminho ainda não é curto, a estrada ainda é longa em relação à questão de Pedro, lá de Teresina, né? Onde o padre tem que ter toda a documentação, saber cada detalhe, para que o Espírito Santo venha te conduzir no discernimento, na sabedoria e te ajudar a fortalecer também a mente, para que o Senhor possa lembrar dos documentos de cada lugar aonde é que está.
para que possa fazer o julgamento e a prisão de Pedro, que está lá em Teresina, que são os documentos que foram documentos com provas que comprovam Pedro cometendo crime, né? Então tudo isso ainda tem que ser revelado, entendeu? Tem que se cumprir. Então eu peço para que o Senhor tenha paciência, faça aquilo que Deus ordena e que está dentro da Constituição Apostólica, Lume Gentil e sobre o Rosário, que fala claramente que o Padre é que santifica e que faz a cura da alma de Maria, entendeu? Sobre os espíritos malignos que atuam no corpo e na alma. Tá bom, Padre? Que Deus te abençoe, que o Senhor te conceda paciência, porque em 1 Coríntios 13 fala que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Lá em Eclesiastes 3 fala claramente em relação ao tempo, né? Tudo tem o tempo debaixo do céu, tempo de plantar, tempo de amar, tempo de colher, de lançar fora o que se plantou, tempo até de se alegrar. E é isso. Deus te abençoe.